Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Essas foram palavras de Jesus ditas em uma certa ocasião a Jerusalém. Bom, nesse vídeo então vamos falar sobre Jerusalém, cidade de paz ou cidade de conflitos. A gente tem visto aí nos últimos dias os conflitos entre israelitas e palestinos. Conflito este que iniciou em Jerusalém no dia 6 de maio de 2021. Então, ao longo da história, a gente tem visto que parece que essa cidade que carrega o nome de Cidade de Paz não tem honrado o seu nome, não tem sido cidade de paz, tem sido muito mais uma cidade de conflitos. Muitos conflitos, dor, morte, tristeza. E isso ilustra bem o que é a religião em si, né? Que carrega muitas vezes um nome, uma aparência, uma, uma pregação, uma prédica, uma fala, mas no seu interior não honra aquilo que é, né? Como disse, né, também o profeta Isaías, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São as tentativas humanas, as justiças humanas, né? O olhar para o homem ao invés de olhar para Deus, ao invés do olhar da fé. Então, ao ver essas notícias do que está acontecendo lá em Jerusalém, em Israel, eu lembrei de um texto que eu havia estudado há um tempo atrás, que fala sobre Jerusalém, essa Jerusalém terrenal, e nos traz muitas lições e um entendimento de como a gente deve proceder e ver essa situação e ter o olhar correto, ter o entendimento correto do que é o Evangelho de Deus, do que Deus quer para nós. Então o texto, eu vou começar aqui, o texto principal está em Gálatas, e diz assim, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 22 ao 26 e o versículo 28. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Interessante. Antes de continuar lendo esse texto, eu vou ler o texto de Gênesis, que diz assim, ó. Então, a gente sabe que aí os palestinos, os árabes, são oriundos, são descendentes dos filhos da escrava, de Ismael, né? Então, eles vivem nesse conflito aí, que é uma profecia que diz lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 12: Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos. Ismael, né, o filho de Agar. E a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. É a explícita realidade que a gente vê hoje. Aí, continuando sobre o texto de Gálatas, então, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre segundo a promessa. Por que segundo a carne? Porque a que era da escrava nasceu de uma atitude humana, não foi segundo a fé. Lembrando, diz a palavra que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, Deus fez a promessa a Abraão, ele creu. Só que aí depois ele teve um momento que ele não creu, que ele agiu segundo a carne, né? Através de Sara. Sara disse para Abraão que ele deveria possuir a escrava dela, né? E assim gerar o filho, porque segundo eles, então, ela já estava muito velha. E assim aconteceu. E aí gerou-se, então, esse filho segundo a carne. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai. Sinai está se referindo à aliança que Deus fez lá no Sinai, né?
com a lei, e essa lei já incluía a circuncisão, que Deus tinha mandado já Abraão mesmo fazer, tá bom? Então essa era a aliança da escravidão, que gera filhos para a escravidão. Então essa Agar é o Sinai, lá no Monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, que é escrava com seus filhos. Então aqui, ó, uma coisa para você entender, não se preocupe muito necessariamente com o descendente de Isaac ou o descendente de Ismael, porque o que importa é as obras que cada pessoa segue na vida. Independente se ela tem a linhagem sanguínea de Isaac ou de Ismael, o que importa são as decisões que ela produz na sua vida. Se ela vai agir segundo a carne, segundo as obras, as artimanhas humanas, a religião humana, ou se ela vai agir e viver de acordo com a fé, de acordo com a promessa. Tá bom? Aí segue, mas Jerusalém. Então, pois a Jerusalém, essa terrestre, gera filhos para... pois é escrava com seus filhos, a Jerusalém terrestre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então aqui Paulo está apelando para os Gálatas. Essa é a mãe de todos nós, a Jerusalém celestial, que é livre. Mas nós, irmãos, aí o versículo 28, depois fala também, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Paulo está mostrando aqui que eles estavam querendo seguir a lei, mas não entendiam o que a própria lei dizia, né? Lá em Gênesis. Não entendiam a mensagem. E aqui tem a ver com a circuncisão, tá? Que era o ponto da circuncisão, que tinha que ver com a obra da carne, que começou lá com a falta de fé de Sara e Abraão, e gerou então esse filho da carne, tá bom? Então, resumindo, duas alianças. A primeira aliança, aliança da carne, da circuncisão, Ismael, Agar, escravidão, obras, Abraão, Sara, Jerusalém terrestre, né? Aí a segunda aliança, aliança da promessa, da fé, de Isaac, tá? Que é filho de Sara, é a Jerusalém, representa a Jerusalém celestial. Abraão, aí é Cristo. Aí tem aqui no capítulo anterior, no capítulo 3, mostra que essa aliança da promessa feita a Abraão, ela foi então confirmada em Jesus. Então, a aliança da carne foi então dada ali no sinal e foi como um aio, como Paulo fala em outra parte depois, né? Foi como um aio ali, num período de tempo. Tá? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Eu estou lendo aqui Gálatas 3, versículos 16 e 17. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, todos que um dia tivessem a fé de Abraão se tornavam filhos de Abraão. Então, todos do mundo que venham a ter a fé, agir pela fé nas promessas, se tornam filhos de Abraão, se tornam filhos de Deus. E ela foi então, essa aliança foi confirmada em Cristo. Por isso que Cristo então é a nova aliança. Na verdade é uma aliança que já tinha sido feita, mas ela foi confirmada em Cristo, né? E aí diz, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo. E aqui, se você lê todo o texto, todo o livro, você vê desde o início do livro, Paulo tem essa preocupação de falar que ele não vem segundo homens,
segundo coisa humana, segundo coisa da carne. Gálatas 1, versículo 1 diz assim, ó, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Tá bom? Aí, ó, no versículo 16, 17, me chamou pela sua graça para que o pregasse, né? Pregasse, ou seja, Jesus Cristo chamou Paulo pela graça para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, nem sequer foi lá falar com os que já eram apóstolos antes mesmo dele, né? Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então aqui tem uma grande lição, né? O contraste, aqueles que agem pela fé em Cristo Jesus, que olham, que confiam nas promessas de Deus e não ficam dependentes de homens, líderes. Então hoje, tantos judeus como cristãos, como o judaísmo, o cristianismo, e o islamismo que focam em Jerusalém, que focam em templos, em lugares, em mitos, em dogmas, em organizações religiosas, em homem, que depende de homem, depende de líderes. Estão todos na mesma dependência da carne, não têm a fé, não estão pela fé, estão todos na escravidão da carne, todos filhos de Agar. Essa é a mensagem que precisamos absorver, entender, para que possamos enxergar as promessas de Deus, viver pela fé, que nos cura da culpa, do temor, da dor, do sofrimento, pois as obras humanas, as religiões, as tentativas humanas, a justiça humana só geram dor e sofrimento. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.